Olá, tudo bem? Meu nome é Joaquim. Eu faço uma série de vídeos sobre mapas astrais, de pessoas que eu pego os dados pelo Instagram. Então, já me segue no Instagram, já aproveita e já manda mensagem, a gente já combina. Tudo bem? Bom, hoje eu vou falar sobre assim que minha gata parar de fazer barulho. Sophie! Chega! Eu tava dizendo que eu vou fazer um mapa de um pisciano. Esse pisciano tem ascendente em peixes. Ele tem lua em Libra. Bom, o que a gente pode falar sobre uma pessoa que tem ascendente em... Sol em peixes. As pessoas que têm sol em peixes normalmente são pessoas muito... que passam a impressão de serem calmas, que são bem mansas, que são tranquilas, que são espiritualizadas, não necessariamente que vivem na igreja, tá? Espiritualizadas no sentido de que são muito calmas, assim, tem uma energia muito de tranquilidade. As palavras que definem peixe são serenidade, emotividade, sensibilidade, afetividade, companheirismo, profundidade nas coisas, que eles se conectam, eles se aprofundam muito, enfim. E aí, esse pisciano tem ascendente em peixes, isso traz à tona mais ainda essa força que ele tem, dessa sensibilidade, dessa intuição, desse lado mais espiritualista que o pisciano normalmente tem. Esse sol dele também, que eu posso dizer já, que está muito próximo ali do nódulo norte dele, que é a cabeça do dragão. Então, assim, ele não só é pisciano, ele não só tem uma facilidade muito grande para ter esse lado, como ele tem que trabalhar, talvez, esse lado espiritual dele. Talvez, assim, ele seja uma pessoa espiritualizada, assim, as pessoas já acham que ele é, então, assim, mas ele tem que aprender um pouco mais, ele tem que se ligar ainda mais a essas questões. O que mais? Esse pisciano também, tá, o ascendente, vamos falar de forma geral do ascendente, para quem tem ascendente em peixes também. O ascendente em peixes fala de pessoas que são não são muito rápidas no raciocínio, são pessoas que ficam mais dá a impressão de ser sonsa, sabe? Dá a impressão da pessoa ser sonsa, ser muito parada, lerda até, assim. Só que, assim, é porque normalmente eles estão pensando em outras coisas, eles estão viajando, eles estão tendo ideias, enfim. E aí eu continuo falando também agora da lua dele, que está em Libra. Uma lua em Libra fala sobre meio que uma facilidade, sabe? Para poder se comunicar, para poder ponderar as coisas, para poder resolver as coisas de forma mais empática. Então, assim, não é aquela pessoa que vai diante de uma situação, ele não vai pensar no outro. Normalmente ele vai pensar no outro, sabe? Ele vai ser aquela pessoa que pensa muito o que falar antes de falar, põe na balança ali as coisas que estão acontecendo na vida dele e tudo mais. Só que essa lua tá na casa 7. É engraçado porque, assim, ela tá lá mais ou menos no meio da casa 7, no comecinho de Libra. Essa casa 7 fala de espiritualidade, desculpa, não tem a ver com espiritualidade, fala com o outro, quem esse pisciano costuma buscar, quem esse pisciano costuma se apaixonar, quem esse pisciano, características que fazem com que esse pisciano se apaixone. Essa lua tá lá perto, não tá muito perto assim, mas enfim, tá na casa, então assim, isso pode trazer questões do tipo, ele se apaixonar por pessoas que têm algumas características ligadas à mãe dele, ou à pessoa que representou a mãe. Tá, eu vou voltar agora pra Vênus. Vamos falar um pouco sobre o Mercúrio, antes de entrar pra parte amorosa. O Mercúrio dele tá em Aquário. O Mercúrio em Aquário fala de uma pessoa que gosta muito de se comunicar. Uma pessoa que gosta de trocar ideias, gosta de estar rodeada de pessoas e conversando muito sobre vários assuntos, especialmente assuntos que tenham ligadas à profundidade num determinado assunto. Então, assim, sempre que for falar de algum assunto, ele costuma se aprofundar.
Esse Mercúrio também fala de uma necessidade de expor a ideia, de expor principalmente ideias que tenham a ver com qual a palavra? Com transformação na sociedade. É uma pessoa que pode ser muito ligada às causas de transformação da sociedade, uma pessoa que é muito preocupada com causas humanitárias, eu tô só me olhando no espelho aqui, tá? Com causas humanitárias, com as questões nesse sentido, sabe? E outra coisa, esse Mercúrio fala também de uma pessoa que tem uma facilidade muito grande para aprender. Então, assim, ele é uma pessoa que quando ele gosta de um assunto, às vezes ele nem precisa gostar, sabe? Às vezes ele só instigou ele um pouco, ele já parte para tentar entender aquilo melhor e ele costuma entender em profundidade. Não muitos assuntos, então assim, não é uma pessoa que sabe sobre vários assuntos diferentes, mas os assuntos que ele sabe em profundidade. Eu vou falar agora, entrar na parte amorosa, e eu vou falar sobre a Vênus desse pisciano. Esse pisciano tem Vênus em Áries, então ele é uma pessoa que é mais dominadora na relação, é mais controladora, ele gosta de saber como a pessoa tá, o que ela tá fazendo, o que ela não tá fazendo, ele gosta de tomar atitude, ele gosta de ser o cabeça da relação, de ser o que tem iniciativa, de ser o que vai atrás. E aí o descendente dele, que está na casa 7, que fala sobre a questão do outro, como ele busca no outro, o que ele busca no outro, tá em Virgem. Então, assim, ele gosta de ter essas atitudes, e a pessoa que ele gosta de se relacionar são pessoas mais... Ele gosta de pessoas organizadas, ele gosta de pessoas que são mais organizadas, mais metódicas, ele gosta de pessoas que são extremamente esforçadas nas coisas que fazem, ele gosta de pessoas que são inteligentes, que gostam de conversar. Beleza. E aí outra coisa, o Marte dele está em Capricórnio. O Marte em Capricórnio fala de... Ele está em Capricórnio na casa 10, tá? O Capricórnio na casa... O Marte em Capricórnio na casa 10 fala de coisas bem interessantes. Por exemplo, o Marte, para relacionamentos, ele tem a ver com a questão da atitude. Então, assim, como ele já tem a Vênus em Áries e tem o Marte que está em Capricórnio, então, assim, a atitude dele, ele é não só o cabeça da relação, mas ele tende também a querer organizar as coisas, sabe? Ele é aquela pessoa que tenta meio que fazer com que o parceiro, enfim, se organize, ele é bem metódico, sabe? Assim, às vezes até na forma dele agir. Uma outra coisa que é engraçado do Marte. Em discussões, o Marte dele tende a ser aquela pessoa que vai às vezes ser cabeça dura. Então, assim, ele pode ir numa discussão, ele simplesmente, se você aciona esse lado desse pisciano, o lado da guerra, da discussão e tudo mais, do conflito, ele vai começar a agir de forma bem cabeça dura, assim. Ele pode ser aquela pessoa que ele faz um monte de coisa e depois que ele percebe o que ele fez de errado, sabe? Ele pode simplesmente agir na cabeça, na impulsividade, não necessariamente na impulsividade, mas assim, mais no sentido de você teimou com ele, se ele botou uma coisa na cabeça, é muito difícil parar ele. E pra você parar, você tem que mexer no lado sentimental dele, assim. Você tem que mostrar pra ele o quanto aquilo faz as coisas sofrerem. As pessoas sofrerem, desculpa. As coisas que ele faz as pessoas sofrerem quando ele tá fazendo alguma coisa de errado. E aí, esse Marte... Bom, eu vou continuar... Tá, só uma outra coisa. Esse Marte tá bem impulsionado por algumas coisas. Essas coisas são... deixa eu só conferir aqui rapidinho. São o Netuno... Deixa eu só confirmar aqui, porque tô dando zoom aqui na tela. É o Netuno, Urano e... Só mais uma coisa. Netuno, Urano e Saturno. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Tá, Netuno, Urano e Saturno. Esses planetas, vamos lá. Eu vou falar depois do Saturno especificamente, mas assim, esses outros planetas um tá ligado com a transformação regeneracional. Os dois são regeneracionais, na verdade, Urano e Netuno. Mas o Urano tá ligado mais a questões de transformação da sociedade. Então, assim, essa pessoa, essa forma dele de agir, de ser cabeça dura, vai meio que como é que eu posso explicar isso?
vai meio que ajudar a sociedade. Isso é bem mais difícil de explicar de forma... Cadê a palavra? Isso é difícil de explicar de forma assim, que não seja abstrata, mas é como se essa atitude impulsiva dele, impulsiva não, essa atitude de cabeça dura, de ser às vezes ignorante, meio que ajuda a sociedade em que ele vive a se desenvolver, tá? É só por aí. E talvez ele entenda isso melhor do que eu, através dessa explicação. E também tem a ver com a questão do subconsciente dele. Então, assim, ele pode ser uma pessoa que ele faz alguma atitude, assim, com essa cabeça dura dele, com esse jeito de cabeça dura, e aí ele sonha com aquilo. Ele sonha, ele tem pesadelo, ele tem premonição, também pode ter premonição de como agir nas coisas, através de sonhos, de uma intuição, de alguma coisa nesse sentido. Tá, e aí eu vou falar agora sobre falei sobre isso. Vou falar sobre a questão do trabalho agora, que foi a parte que ele pediu pra eu focar mais no mapa dele. E aí eu volto só depois na Lua, que eu tenho umas coisas pra falar sobre ela. O Saturno dele tá em Capricórnio. Esse Saturno em Capricórnio fala de... Vamos lá. O Saturno, ele tá num lugar interessante, porque é o domínio dele. Só que esse Saturno tem a ver com a construção da vida no trabalho, a construção da vida amorosa, enfim, uma construção de forma geral. Só que pra ele tá muito, talvez, ligada pro trabalho. Então, assim, ele pode ser uma pessoa que pode ter dificuldades até, assim, pra conseguir estabelecer um trabalho que seja sólido pra ele, que tenha as bases sólidas, que ele consiga se estabelecer naquele trabalho e crescer nele. Só que, como é que eu posso... Vamos lá. Isso pode ter uma questão que é o seguinte: esse Saturno nessa casa, ele vai trazer uma energia de que, assim, essas dificuldades irão vir, mas ele tem até porque o Marte dele está em Capricórnio, então, assim, ele tem meio que um jogo de cintura para saber lidar com isso. Então, assim, às vezes o trabalho dele vai pedir que ele seja muito cabeça dura, às vezes o trabalho dele vai pedir que ele mantenha a posição dele, que ele seja firme naquilo que ele se impôs, que ele decidiu. E o Marte fala de decisão também. Então, assim, a decisão no trabalho é muito importante, saber decidir-se, saber posicionar-se, e por aí vai. E outra coisa, eu vou entrar na parte do trabalho, que foi onde ele pediu que eu focasse mais, tá? E aí, ele pediu pra eu falar muito sobre o trabalho dele. Então, assim, o trabalho dele, fora essa questão que eu falei agora, tem uma outra questão aqui, que é o meio do céu dele tá em Sagitário. Esse meio do céu em Sagitário traz algumas coisas. Deixa eu só botar aqui um negócio. Pronto, agora eu consigo ver melhor. Aí, esse meio do céu em Sagitário fala pra ele que ele é uma pessoa que ele tem que ir atrás das coisas que ele quer, ele tem que ter... cadê a palavra? Ele tem que ser aquela pessoa que tem as metas, as filosofias de vida, que ele sabe o que ele acredita e o que ele não acredita. E assim, ser capaz de mudar mais nesse sentido, mas é mais o saber, sabe? É o ter certeza do que eu acredito. Então, assim, essas certezas de saber o que ele acredita, especialmente no trabalho, vai ajudar muito ele. Uma outra coisa é que esse posicionamento fala que ele vai ser uma pessoa que ele vai ter que ter... tá o tempo todo no trabalho sendo aquela pessoa que joga os objetivos e vai atrás, que estabelece objetivos e vai atrás. Então, assim, não pode ser aquela pessoa que só trabalha por trabalhar. Ele tem que ter... Ele tá lá trabalhando, ele tem que ter uma meta. Então, assim, por que eu tô fazendo isso aqui? Por que eu tô trabalhando aqui? Qual é a minha meta nesse lugar? Qual é a minha meta nessas situações? É ter a meta, é ter essas filosofias de vida bem estabelecidas no trabalho. Então, as pessoas do trabalho têm que saber quem esse pisciano, o que esse pisciano quer lá dentro, entendeu? Isso tem que ficar bem claro para as pessoas. Ele tem que mostrar essa situação. E ele tem que ir atrás mesmo dos objetivos, de lutar nem tanto, mas assim, talvez lutar seja uma palavra forte, mas o que eu quero dizer é ir atrás, é buscar, ter iniciativa nesses sentidos, entendeu? De estabelecer as filosofias. Então, assim, tá numa reunião, mostra o que você pensa, entendeu? Para ele mostrar o que ele pensa, para mostrar o que ele entende que é certo naquela situação, e o que aquilo pode acrescentar à empresa, enfim. Vamos lá.
Ele tem dificuldade da seguinte forma. Ele pode ter dificuldade em aprender coisas muito diferentes do que ele já sabe. Tipo assim, assuntos muito variados, ele tem uma dificuldadezinha para aprender. Eu falei que ele tinha facilidade para aprender, mas facilidade para aprender no sentido de assuntos que ele gosta, tá? De assuntos que, não é nem que ele gosta, mas assim, meio que ele já sabe, alguma coisinha, então assim, ele tem mais facilidade para se aprofundar naquele assunto. Mas aí, envolver assuntos novos, ele tem um pouco de dificuldade. Pode ter dificuldade também na fala, e aí pode ter tido algum problema na fala. E é uma fala que tem a ver com a família, então ele pode ter tido problema em casa, na casa dos pais, para falar algum problema de comunicação com os pais, sabe? Tipo, briga em casa, não ficar sem falar, ou então, o que mais? Pode ter tido também, especialmente talvez com a mãe, mas em casa, com certeza. Problemas de ficar sem se falar com as pessoas, ou coisa nesse sentido. E aí, uma outra coisa. Ele pode também ter dificuldade para cuidar das pessoas. Às vezes ele pode ter dificuldade para cuidar das pessoas, e enfim. E aí, voltando pro trabalho, para terminar, aí essa questão de aprender coisas novas e dessa comunicação com a família, que pode ter um probleminha, família no sentido de lar, pessoas que moram com você ou que moraram enquanto infância, talvez mãe. Então esse problema pode trazer algum problema que repercuta no trabalho, enfim, que gere algum conflito na questão do trabalho, de alguma forma. Algum trauma que ele traz de casa, dessa falta de comunicação em casa, que ele acaba levando para o trabalho sem ele perceber. Uma outra coisa que o trabalho dele faz um aspecto muito bom é com a parte da comunicação dele. Então, comunicação, aprendizado em coisas que ele já conhece, para se aprofundar em algum assunto. Então, ele já tem uma facilidade nesse sentido. Talvez aprender coisas novas, não. Ou talvez, o problema desse aspecto aqui é porque ele fala de, talvez, duas coisas bem diferentes. Então, eu teria que conhecer a pessoa pelo menos mais um pouquinho para poder explicar isso melhor. Se é qual dos dois que é. Mas essas opções que eu dei, uma dessas opções. Ou não conversar com os pais, ou com alguém de casa, ou ter tido alguma briga muito grande, trazer isso meio que no subconsciente, ou até mais conscientemente, para alguma trava que ele tenha, e aí isso gere problemas no trabalho. Só que ao mesmo tempo, a parte de aprender coisas novas e comunicação em grupo, tem uma facilidade. Então, assim, ele pode às vezes nem entender o que está acontecendo, porque que ele consegue se comunicar em grupo, assim, conversar com várias pessoas, sendo que algumas outras tipos de comunicações ele não consegue. Eu vou continuar agora para não ficar tão grande. E ele tem uma outra coisa, o meio do céu dele está fazendo uma quadratura com o Sol. Essa quadratura fala que às vezes o lado racional dele, tipo assim, ele pode pensar assim: eu quero ir para tal profissão. E a vida fala: não, você vai por essa profissão aqui. E aí isso pode acontecer muito, tá? E aí às vezes até assim, ele às vezes até não conseguir gostar do que ele está fazendo, mas ele tem que tentar ver com outros olhos, a saída do ponto de visão que ele tem e ir para outro ponto de visão para ver o trabalho que ele faz. Ou o que ele faz, né? E assim, às vezes deixar a vida meio que levar, sabe? Deixar a vida te nortear para onde é que você vai e ter um pouco mais de tranquilidade quanto a isso. Deixa eu ver. Acho que é só, gente. O Júpiter dele também, que é a parte de expansões na vida, tá em. Deixa eu só olhar aqui de novo. Tá em Áries, então assim, esse lado ariano dele, que ele tem, principalmente no relacionamento, tá forte. Então, assim, no relacionamento ele pode ser aquela pessoa que. Ele provavelmente é aquela pessoa que vai ser muito protetora com outra pessoa, muito de iniciativa nos relacionamentos. Então, assim, ele pode investir em pessoas que gostem disso também, que gostem dessas coisas, dessas qualidades. Certo? Gente, é isso. Um beijo pra vocês, pra quem assistiu até aqui. Um abraço, muito obrigado e é isso. Mais um vídeo. Beijo.